Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre equação do segundo grau e a fórmula de Bhaskara. Vamos lá. Bom, vamos começar com a equação do segundo grau. Ax² mais bx mais c igual a zero. Ela é chamada de equação do segundo grau. E vamos começar com esta fórmula, que é x, que é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. E esta fórmula é chamada de fórmula de Bhaskara. Observe o seguinte, aqui na equação do segundo grau, nós temos uma letra que é chamada de incógnita. No caso aqui, é o x. E ela, para a fórmula de Bhaskara, ela vai ser isolada no primeiro membro. Ou seja, vai ser encontrado um valor para x. Então, a relação entre a equação do segundo grau e a fórmula de Bhaskara é que a fórmula de Bhaskara é uma fórmula para se encontrar o valor da equação do segundo grau. Vamos lá. Vamos ver como é que é feito isso. Vamos colocar então a equação do segundo grau aqui. E o primeiro passo que nós vamos fazer é passar o c para o segundo membro. Nós temos o sinal de igual. Antes do sinal de igual é chamado de primeiro membro, após o sinal de igual é chamado de segundo membro. Então, passando o c para o segundo membro, ele passa com a operação inversa. Se aqui ele está somando, é mais c, o inverso da soma é a subtração. Passou lá menos c. Ok? Próximo passo. Multiplicando toda a equação por 4a. Então, veja bem. Vamos pegar aqui o primeiro termo, que é ax², e multiplicar por 4a. O segundo termo, que é bx, multiplicar por 4a. O terceiro termo, que está no segundo membro, que é o menos c, multiplicar por 4a. Ok? Vamos aqui verificar. Quanto vai dar essa multiplicação? 4a vezes ax². Nós temos como resposta 4a ao quadrado, x ao quadrado. 4a vezes bx. O que deu? 4abx. E no segundo membro, 4a vezes menos c, menos 4ac. Ok? Próximo passo. Para que o primeiro membro da equação represente um trinômio do quadrado perfeito, some b ao quadrado em ambos os membros da equação. Então vamos lá. Lembra que eu falei do primeiro membro e do segundo membro? Vamos somar b no primeiro membro. Então aqui é o primeiro membro, somando b ao quadrado. E no segundo membro, também somar b ao quadrado. Lembrando que uma equação é como se fosse uma balança. Tudo que está antes do sinal de igual deve ser igual a tudo que está depois do sinal de igual. Ou seja, tudo que está no primeiro membro é igual a tudo que está no segundo membro. Continuando. Olha só. Como é que vai ficar isso daqui? Olha, o 4a ao quadrado, x ao quadrado, eu posso escrever dessa forma, olha só. 2ax, tudo isso elevado ao quadrado. Quando eu elevo 2ax ao quadrado, isso tudo é igual a 4a ao quadrado, x ao quadrado. Então, olha só como que eu posso escrever. É o mesmo resultado, porém escrito de forma diferente. O 4abx, eu posso escrever como sendo 2 vezes o 2ax vezes b. E o b ao quadrado, vamos deixar b ao quadrado mesmo. Continuo no segundo membro, copiando lá o b ao quadrado menos 4ac. Bom, mas olha só, esse
trinômio do quadrado perfeito, lembra que lá no começo eu estava querendo formar um trinômio do quadrado perfeito? Bom, ele pode ser escrito como um quadrado perfeito. E esta é a jogada aqui. Como é que a gente vai escrever isso como um quadrado perfeito? Como a gente vai escrever isto sendo elevado ao quadrado? Então nós vamos pegar aqui este termo, que é o 2ax, vamos escrevê-lo aqui. O terceiro termo, que é o b ao quadrado, eu pego apenas o b. E elevo isso aqui ao quadrado. Ou seja, eu estou escrevendo esse de cima, que é um trinômio, ou seja, 3 termos, em um quadrado perfeito. E eu continuo copiando aqui o segundo membro, que é b ao quadrado menos 4ac. Bom, vamos seguir. Copiei novamente aqui a equação. Olha só. Vamos copiar o 2ax mais b. Observe que eu não copiei a potência 2 ali, porque eu quero tirar aquele 2 da potência. Aquela operação de potenciação eu quero passar para o segundo membro. E como que eu passo? Eu passo como sendo raiz, não é? O inverso da potenciação não é a radiciação? Então eu tirei o 2 da potência ali e passei ele como sendo raiz. E aonde foi parar aquele 2? No índice da raiz. Ok? Vamos seguir. Próximo passo. Tirando agora o 2ax. Observe que eu não copiei o mais b. Por quê? Porque eu passei o mais b para o segundo membro. Se ele está somando, se ele é mais b, ele vai para o segundo membro como sendo menos b. E continuo copiando o restante dos números do segundo membro. Seguindo. Olha só, o que nós temos que fazer agora? Lembrando que o objetivo é isolar o x, ou seja, deixar o x sozinho no primeiro membro. Então, olha só, vamos deixar o x, vamos colocar uma fração, já você vai entender por que a fração. Vamos copiar tudo que está ali no segundo membro, copiei aqui em cima, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. E agora você vai entender por que a fração. Observe que o 2a ele está multiplicando o x. Se eu quero passá-lo para o segundo membro, o inverso da multiplicação é a divisão. Então ele passou dividindo para o segundo membro. E aqui eu tenho então a fórmula de Bhaskara. Eu tenho uma fórmula que resolve uma equação do segundo grau. Observe que o x ele está sozinho no primeiro membro, ele está isolado e ele tem um valor que é menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Eu quero chamar a atenção de vocês agora o seguinte, olha só, esta é uma equação do segundo grau, que foi de onde nós partimos, ok? E para resolver esta equação do segundo grau, nós utilizamos a fórmula de Bhaskara. Então, aqui nós encontramos a relação entre uma equação do segundo grau e a fórmula de Bhaskara, uma fórmula desenvolvida para a resolução de uma equação do segundo grau. Ok? Procure memorizar esta fórmula de Bhaskara, ou então entender passo a passo esta demonstração, que logo mais faremos exercício com esta aplicação desta fórmula. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.